Oi, eu sou a Alicia e esse é o nosso laboratório. Nós estamos produzindo uma vacina e hoje vamos te mostrar algumas características que uma vacina precisa ter para ser eficaz. Bem, primeiro de tudo, temos que começar falando dos antígenos. A intenção de uma vacina é produzir memória imunológica no paciente, então estamos falando de ativação de linfócitos. Portanto, nosso antígeno escolhido não pode ser um antígeno qualquer. Ele deve ser um imunógeno. Todos os antígenos podem se ligar a um anticorpo ou um receptor de células T, porém, só os que possuem imunogenicidade ativam esses linfócitos. Vamos então aos requisitos para um antígeno possuir imunogenicidade. Para começar, o antígeno e o hospedeiro devem ser de espécies diferentes, para que o invasor seja reconhecido como corpo estranho e ative a resposta imune. Quanto maior a diferença filogenética, melhor. O antígeno também precisa ter alto peso molecular. O terceiro fator que faz com que o antígeno seja um bom estimulador de anticorpos é ele ter vários epítopos diferentes. Os epítopos são os locais que os anticorpos se ligam aos antígenos. Quanto mais epítopos diferentes o antígeno possuir, mais anticorpos se ligarão a ele. Isso é muito bom quando estamos produzindo uma vacina. Um outro requisito muito importante para uma vacina é a capacidade de ser degradada da substância que estamos usando. Ela precisa conseguir ser degradada em um tempo adequado. Não pode ser degradada de forma rápida, por exemplo, pois isso não causa a chegada das chamadas células apresentadoras de antígenos, que são, por exemplo, o macrófago, que faz a fagocitação. Se ocorre uma resposta muito rápida e a substância já é degradada, não há tempo de haver a formação de células de memória, que são formadas na imunidade adquirida, que nós sabemos é o objetivo ao ser feita uma vacina. Também temos como requisito o método de administração do antígeno. Precisamos ter cuidado, por exemplo, com as dosagens. Dosagens muito grandes podem causar um prejuízo na resposta imune, pois de forma muito rápida é alcançado o platô da resposta imune, fazendo com que não tenha resultados efetivos ao aplicar mais doses, visto que o organismo já chegou ao seu máximo de efeito. Para sabermos se a vacina está fazendo o efeito esperado, podemos utilizar o método da ELISA indireto, e então analisarmos a presença de anticorpos. Isso é muito importante para vermos justamente na segunda dose, que seria a dose de reforço da vacina. Nessa segunda dose, o esperado para que a vacina esteja funcionando da forma como deveria é justamente a presença rápida e eficaz dos anticorpos no teste de ELISA. Precisamos ter cuidado com as vias de administração também, pois cada via vai gerar uma resposta diferente no organismo. Nas vacinas, geralmente são administradas vias parentais, ou seja, via subcutânea, intradérmica, endovenosa e intramuscular. A via subcutânea é utilizada para substâncias que precisam ser absorvidas mais lentamente, assim como a via intradérmica. A via de administração intramuscular é utilizada para administrar substâncias irritantes, ou seja, substâncias que podem ser aquosas e oleosas, e que precisam ser absorvidas o mais rápido possível. Além disso, também é importante para administrar volumes maiores do que as outras vias. Também existem vacinas administradas via oral, sendo que essas vacinas são melhor absorvidas no trato gastrointestinal. A vacina monovalente rotavírus humano, ou VORH, possui essa via de administração. É sempre importante lembrar que as vias de administração são cruciais para a determinação da dosagem, do tempo para reaplicar a substância e entre outros fatores. Em alguns casos de vacinas, é preciso utilizar um adjuvante. O adjuvante faz a potencialização da resposta imune. Eles são muito utilizados em antígenos mortos para potencializar sua ação. Mas como ele faz isso? Ele faz 3 coisas que aumentam sua ação no organismo. A primeira é aumentar o tempo que o imunógeno fica no organismo sem ser totalmente degradado.
A segunda é que os adjuvantes também aumentam o tamanho do imunógeno, o que leva a uma maior complexidade química e a um maior peso molecular, o que a Alicia já nos explicou ser muito importante. E por último, os adjuvantes estimulam a chegada de macrófagos e linfócitos no local, ou seja, estimula a chegada das células apresentadoras de antígenos, levando a uma resposta imune mais efetiva. Oi, eu sou a Isabelle e agora eu vou falar um pouco sobre a ação do apiteno e sobre os fatores que influenciam a magnitude de resposta. Continuando os requisitos que foram citados e explicados anteriormente pela Alice e pela Maria, vamos começar falando sobre a ação do apiteno. Quando uma substância não consegue promover uma resposta imune por si só, é necessária a ação do apiteno. Tá, mas como ele funciona? O apiteno é uma substância que irá potencializar a resposta imune quando for conjugada a uma molécula carreadora, ou seja, uma proteína. Ao associar-se com uma proteína, o apiteno pode ser considerado imunógeno de boa qualidade ou também chamado de antígeno completo. Agora que falamos sobre os requisitos para imunogenicidade, vamos falar brevemente sobre os fatores que influenciam a resposta imune. Como foi citado no primeiro vídeo da disciplina, a resposta imune pode ser afetada por aspectos individuais de cada um, dentre eles, os aspectos etários, genéticos, nutricionais, hormonais, relacionados ao gênero do indivíduo e outros. Um destaque para o aspecto genético, que é controlado pelos genes situados no complexo de histocompatibilidade. Além desses fatores citados anteriormente que são relacionados ao vacinado, ou seja, ao paciente, existem os fatores que estão relacionados à vacina. Estes fatores associados à vacina já foram citados anteriormente pela Maria. São eles: a via de administração, a dose, a natureza do antígeno, o esquema e o uso de adjuvantes. A associação dos fatores do vacinado e da vacina geram uma resposta imune variada de acordo com cada organismo. Oi, eu sou a Laura e irei te contar algumas curiosidades sobre a vacina. Algumas vacinas são feitas com ovos de galinha fecundados. O Instituto Butantan é a linha de frente que cuida da maioria do processo de criação das galinhas e ovos para serem utilizados exclusivamente para a criação de vacinas. Todos os dias, um caminhão leva da granja para o Instituto entre 120 a 250 mil ovos de galinhas embrionados de 10 a 11 dias, todos acondicionados de forma bem protegida para não haver perdas. Essas galinhas precisam de um cuidado bem rigoroso e especial, seguindo normas sanitárias muito mais exigentes do que quando comparadas a um criadouro voltado para o consumo alimentar. Para a criação dos ovos controlados, as aves não podem receber vacina contra a salmonela, pois é fundamental manter esses animais livres de patógenos. Também precisam estar livres de anticorpos para os vírus da influenza, laringotraqueite, leucose e retículo-endoteliose. Nos ovos, a redução de contato do ovo com a galinha. A galinha bota o ovo em um ninho automatizado e este cairá numa esteira logo abaixo do ninho, ajudando na parte da redução e prevenção de bactérias. Esses ovos, então, são bandejados automaticamente, evitando o contato manual e reduzindo as chances de contaminação. Então, os ovos são desinfetados e incubados por aproximadamente 11 dias. Ovos inférteis que não foram fecundados ou que houve morte embrionária são descartados. O Instituto Butantan só recebe ovos em que houve fecundação e desenvolvimento do embrião, com este estando vivo e apto para receber o antígeno para a produção da vacina. Cada ovo rende em torno de uma dose de vacina. O processo somente de preparação das aves leva em torno de 5 meses, para aí então ser iniciada a produção dos ovos. Isso é um período muito longo, mas importante para tomar todos os cuidados necessários. A técnica de desenvolvimento da vacina depende muito do antígeno que está sendo usado. Algumas são feitas a partir do ovo, outras utilizam diferentes métodos. Algumas vacinas que eram ou ainda são feitas com ovo, por exemplo, é o da tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, a vacina tetraviral, que é contra o sarampo, cachumba, rubéola e varicela,
o da gripe, que é da influenza, e a da febre amarela.